Irmãos, para o nosso momento de edificação pela palavra e a pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Tito, capítulo 3, e hoje nós vamos ler do verso 8 ao verso 15. Assim diz o Senhor: Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúdam quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunir em família da fé para ouvir o Senhor, que é o nosso Pai, nos ensinar. Ajuda-nos neste momento, Senhor, com o teu Santo Espírito, para que estas palavras que nós acabamos de ler tornem-se alimento espiritual para nós. E que assim, pelo mesmo poder do teu Santo Espírito, nós frutifiquemos para o louvor da tua glória e para o aperfeiçoamento da nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, as cartas registradas no Novo Testamento eram encaminhadas para algumas igrejas em regiões distintas. E, em geral, estas cartas eram lidas na hora do culto, no momento bem propício, quase como que um sermão. Essas cartas deveriam ser escritas porque, vindas dos apóstolos, precisavam ser tomadas como revelação de Deus. E aí eu sempre fico me pego pensando como era a reação dessas pessoas. Porque algumas cartas são tranquilas. O texto é mais tranquilo, é mais fácil, é mais gostoso de ler. Mas outras cartas são extremamente duras. Eu fico imaginando como foi na igreja de Corinto, pessoal lendo a carta e falando assim, olha, o Paulo falando, eu sei que algumas coisas estão acontecendo por causa do pessoal da casa de Cloe. Eu já imagino todo mundo olhando para eles assim, foi você. Você contou coisa nossa. Mas ainda assim, o texto das cartas era para edificação. E eu começo a mensagem de hoje perguntando, o que é que você vai fazer com essa carta aqui de Tito? Nós vamos encerrar a série hoje. Passou rápido, porque nós saímos de uma série longa do Evangelho de Marcos. Essa aqui foram apenas 7 domingos. Mas o que você vai fazer com essa carta? Tem coisa aqui muito séria. Nós somos confrontados em coisa muito séria do nosso coração, do nosso proceder. O que você vai fazer com isso? Que tipo de mudança você já está desfrutando a partir dos ensinos que nós recebemos aqui? No capítulo 1, nós aprendemos que precisamos buscar uma igreja ordeira e piedosa. Aliás, esse é um dos principais objetivos de Paulo a escrever esta carta para Tito. Uma igreja ordeira e piedosa. E aí nós sabemos que esta igreja precisa anunciar a palavra. Depois nós aprendemos que esta igreja ordeira e piedosa precisa ter servidores irrepreensíveis. Nós também vimos que esta igreja protege a sua saúde.
produz crentes saudáveis, desfruta de uma graça educadora e vive a nova vida na prática. E hoje também descobriremos que nós, como igreja ordeira e piedosa, precisamos realizar obras regeneradas. São muitos assuntos com lições variadas. E eu pergunto de novo, o que você vai fazer com essa carta? Aprendemos todos esses itens e sabemos que é fiel a palavra que foi pregada. Mas o que fazer com ela? Que respostas você já tem tido? E que modificações você já tem apresentado por todos esses ensinos que o Senhor tem te dado nos últimos domingos? Nossa igreja precisa avançar. E, sinceramente, não estou falando de número. E quem me conhece mais de perto sabe como eu lido com números, não na matemática, mas números da igreja. Eu não quero que a gente tenha problemas com espaço aqui, conquanto nós tenhamos crentes fiéis. Nós não precisamos de 5.000, 8.000 pessoas como membros. Seria muito bom ter 8.000 pessoas fiéis à palavra. Aí seria o céu. Eu não almejo isso? Almejo. Mas e para a nossa igreja? Nossa igreja precisa avançar. Nossa igreja precisa ser mais piedosa. Nossa igreja precisa ser mais ordeira. Nossa igreja precisa praticar a palavra com maior fidelidade. Já viemos nos estágios necessários. Organização, reforma, e agora nós precisamos avançar. E nestes aspectos, precisamos ter crentes aqui piedosos, reverentes ao Senhor e à sua palavra, que praticam esta palavra no seu viver. É exatamente essa a exortação de Paulo para Tito. Nós lemos isso no início. Paulo fala assim: Tito, eu te deixei em Creta para você colocar as últimas coisas restantes ali em ordem, a começar da constituição de bispos para a igreja. Muito bem. Hoje nós estamos vendo e aprenderemos que este ensino fiel da palavra vai motivar os crentes a praticar boas obras, evitarem discussões e pessoas insensatas e também a cuidarem dos seus irmãos. Este é o cerne da porção que nós lemos hoje. E é interessante porque há várias coisas assim antagônicas aqui nesse texto. No momento, Paulo fala de coisas e pessoas excelentes. No momento seguinte, ele fala de coisas e pessoas fúteis, para terminar falando de atitudes excelentes. Portanto, hoje nós aprenderemos que as obras regeneradas, no verso 8, são proveitosas aos homens. Depois, do verso 9 ao verso 11, não são fúteis. E depois, do verso 12 ao verso 15, são frutíferas. Obras regeneradas são proveitosas aos homens, não são fúteis e são frutíferas. Por que esse texto vem a nós e precisa nos incomodar? Pelo fato, meus irmãos, de que o propósito primeiro da humanidade foi distorcido pelo pecado. A humanidade, então, perdeu foco, identidade e investe tempo em coisas fúteis. E eu não vou ficar atacando rede social hoje, eu prometi para mim mesmo. Mas mesmo sem ter rede social, você e eu investimos tempo em coisas fúteis ao longo da nossa semana. Com toda a distração, é quase certo que nós não vamos enxergar as oportunidades para exercer o propósito primeiro da nossa vida. Relacionar-se com Deus em forma de submissão, relacionarmos-nos com os nossos próximos em relação de igualdade e nos relacionar com a criação em motivos de dominar a terra. Sendo assim, a vida autocentrada do ser humano, caído em pecado, é caracterizada pelo cuidado pessoal. Em várias formas.
na estética, na saúde. Sempre é assim. Sempre vai desaguar no mesmo rio. Eu. Mas há uma necessidade e o Evangelho tem o remédio para essa necessidade. O problema é que, até mesmo quando nós vamos ajudar as outras pessoas, nós pensamos em nós. Como isso vai trazer lucro para nós? Ou quais problemas nós vamos poder evitar com isso? É assim. Quando a gente vai ajudar alguém, a gente está pensando em nós. Por que o marido sai de madrugada, às vezes, para comprar um remédio? O coração pecaminoso sem Cristo é motivado pelo fato de que ele quer dormir tranquilo. Então, para não ter problema, ele vai lá e compra um remédio. Que homem maravilhoso! Que se põe na frente do perigo pelo filho. É nada, ele só quer dormir. Este é um dos exemplos, e tantos outros eu poderia dar aqui, de como até mesmo para ajudar os outros nós pensamos mais em nós. Só que a vida no Evangelho é uma vida regenerada. É uma vida transformada. E motivações transformadas vão produzir ações edificantes e não mais fúteis. Esse texto termina a carta nos mostrando que nós precisamos dar mais um passo, ainda que seja um de cada vez. Quem já teve a experiência de iniciar um exercício físico e parar, sabe do que eu estou falando. É muito gostoso, uma semana dá tudo certo. Ou quem já se lançou a fazer uma dieta, dá certo. Você olha no espelho, você está mais fino. A calça que não servia, passou a servir. E aí, para comemorar, você come muito. Tem que comemorar. Tem que ter um momento de celebração. E aí, nós ficamos instáveis e não conseguimos ir adiante nunca. Só que isso também se aplica à fé. Nós precisamos ter constância. Aquele que é transformado pela graça regeneradora de Deus, que educa, como nós já aprendemos, tem como propósito final amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, uma vez regenerado, o crente é guiado a colocar em prática todo o ensino da palavra, a qual tem poder de gerar um coração transformado, que é capaz de perceber nas ações o cuidado com o próximo e para o próximo. É somente quando nós vamos sendo mortificados, usando a palavra, o termo bíblico, é que nós conseguiremos olhar para os outros. Mas nós só somos mortificados pela graça de Cristo. E glórias a Deus por isso. Essa transformação é real e possível pelo poder de Deus. Aí então o nosso eu vai deixando o centro. Cristo se torna o centro e nós passamos a ser imitadores de Cristo. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele assumiu a nossa forma para que nós tivéssemos glória na glória dele. Então, o cristão precisa ter as obras regeneradas. E estas obras são regeneradas e proveitosas aos homens. Mas você precisa estar engajado nisso. E essa é a primeira lição de Paulo aqui, no versículo de número 8. As obras regeneradas são uma maravilha, proveitosas para nós. Você precisa estar engajado. Veja só, a base do argumento de Paulo está enraizada na graça salvadora, lá do capítulo 2. Olha aí, capítulo 2, do verso 11 até o verso 14. A graça salvadora vai educar os crentes para renegarem as paixões do mundo e servirem a Deus. E, além deste fato,
o argumento de Paulo também está enraizado no fato de que o Espírito de Deus lava, regenera os crentes. E isso foi o tema da mensagem da semana passada, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Veja aqui, nós somos justificados não pela justiça própria, versículo 5, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, Paulo tem isso em mente. A partir daqui, ele afirma que esta palavra é fiel e precisa ser ouvida. E não apenas ouvida, mas também praticada. Ela é digna, verdadeira de toda aceitação. E que este ensino pode transformar a vida de todas as pessoas. Por isso, o ensino precisa ser confiado, mas não confiado em que alguém vai ouvir. O termo aqui também pode ser traduzido por insistente. É igualzinho Paulo falou para Timóteo. Prega a palavra. Insta. Quer seja a tempo ou fora de tempo. Semelhantemente, utilizando este termo confiadamente, Paulo está anunciando a mesma coisa para Tito. Seja insistente em anunciar a palavra fiel, que vai fazer com que as pessoas tenham as suas obras regeneradas, porque anteriormente foram regenerados pelo Espírito Santo. E assim, os crentes serão despertados a praticarem seus dons e talentos recebidos pela graça do Senhor. Todos nós temos dons e talentos. E é uma maravilha ver a multiforme graça de Deus nos dons e talentos das pessoas. Eu acho fascinante algumas veias do evangelho que não são muito latentes em mim, mas é muito bom ver em outras pessoas, e aí eu fico tranquilo, eu não fico invejando. Porque eu sei que Deus exerce a sua multiforme graça. Ele dá o seu Espírito por medida, para que nós sejamos partes de um corpo. E assim nós vamos avançando com estas coisas que são proveitosas para todos nós. Veja que a insistência de Paulo é: faça essas afirmações confiadamente, insista nisso, para que os que têm crido em Deus sejam cuidadosos ou até mesmo estejam prontos para a prática de boas obras. Tem um termo que Paulo usa aqui, que é um termo que pode ser traduzido em estar ocupado com boas obras. A insistência de Paulo é grandiosa mesmo. Mas esta ideia de boas obras só vem a ser real a partir do conhecimento da palavra fiel. As obras regeneradas não é porque você deixou de dar uma oferta para uma instituição que não era crente e agora você passou a ter uma instituição crente. Não é isso. Não é essa regeneração que a gente está falando. É uma transformação completa da motivação do coração e como nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações refletem um coração regenerado. Os homens ímpios, que têm a lei de Deus inscrita em seu coração e são governados pela moralidade divina, também sabem fazer coisa boa. Às vezes até melhor que nós. Vai dizer que você não fica invejando às vezes, quando alguém fecha um caminhão com 15 toneladas de cestas básicas. E quando você vai dar alimento para alguém, você compra a mini do mercado. A gente gosta de olhar para o outro. A gente acha fantástico. A gente também pode aqui na igreja botar um adesivo e fechar 15 toneladas de alimento. Mas qual é a motivação do nosso coração para isso? Precisa vir, meus irmãos, como fruto de um coração que está transformado. E mais do que isso, recheado com a palavra de Deus. Porque senão, serão obras mortas, como a gente leu na liturgia. A palavra de Deus produz crentes verdadeiros e prontos para realizar boas obras. Essas obras não estão relacionadas, num primeiro momento, a fazer essas entregas materiais. Aqui a ideia é generalizada mesmo. Tudo que você fizer precisa ser uma coisa boa. Tudo que você fizer precisa ser uma boa coisa.
uma boa obra. Tudo. Não é só entregar mantimento para quem precisa. Aliás, sobre os necessitados, Paulo só vai falar no fim do texto que a gente leu. Você reparou nisso? Aqui a ideia é geral. Vai varrer uma calçada, vai fazer para o Senhor. Voltar no exemplo do homem, que sai como um grande herói para comprar uma dipirona para o filho, agora ele vai fazer não porque ele quer dormir mais tempo, mas porque ele vai fazer para o Senhor. Em resposta ao chamado que Deus deu a ele como marido, como chefe do lar. Vocês, estudantes, quem está estudando? Pode ser adulto também, levanta a mão. Todos os estudantes que estão aqui. Todos. Tem estudantes de vários níveis, inclusive de pós-graduação, mestrado aqui. Para quem vocês estão apresentando os trabalhos? De quem vocês querem a aprovação? Essas perguntas são nevrálgicas, são centrais. Até para mudar o jeito como você escreve. Hoje está muito fácil digitar um comando e ter ideias maravilhosas na internet. Ter trabalhos muito bem estruturados, razoáveis, relevantes. Mas não é você. Para quem você está fazendo? Para quem? As boas obras, sejam elas em que nível for, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, ir para o trabalho, trabalhar, exercer a sua função, ajudar alguém a atravessar a rua, dar espaço para alguém botar o carro na vaga que você queria. Toda e qualquer obra é regenerada naquele que recebeu a ação do Espírito Santo. Mas às vezes a gente ainda fica separando aquela parcela de que aqui também a gente não pode, né, pastor? Então são várias categorias que a gente fica remisso. A primeira delas é que aqui é o Brasil, né, pastor? Aqui, se não souber jogar, morre. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria é que assim, aprendi assim na minha família. É difícil. E a terceira categoria já é daquela pessoa que ela entregou mesmo, assim. Ou foi entregue, aí tem que ver. E é um problema ser entregue, depende, né? Não era bom ser entregue por Paulo, né? Lembra dos dois casos? As duas vezes que ele escreveu que ele entregou alguém, ele entregou para Satanás. Mas a pessoa mesmo entregou. Não, eu sou assim, vão ter que me aturar. Obras regeneradas que procedem de um coração regenerado. Veja aí o versículo 14 do capítulo 2. Cristo Jesus se deu por seu povo, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Efésios 2:10. Abra lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nenhum desses dois textos está falando sobre necessitados. Está falando sobre tudo o que você fizer. Tudo o que o crente fizer precisa ser uma boa obra, pelo fato de que ele foi regenerado. Então, meus irmãos, as obras regeneradas são proveitosas aos homens, mas você precisa estar engajado nisso. E estas obras também não são fúteis, pois não desperdiçam o tempo com discussões vazias e nem com contendas. E esse é o segundo momento do texto. Volte lá para Tito, capítulo 3, a partir do verso 9. As obras regeneradas não são fúteis. Até por isso, Paulo fala para Tito, evita, passa de largo, evita com empenho, tá? Aqui é muito intencional. Você tem que sair de perto. Evita discussões, debates insensatos, genealogias e contendas, a luta mesmo sobre a lei. Por quê, meus irmãos? Diz o versículo de número 9, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita isso.
A vida cristã não é para a gente ficar batendo boca. Não, eu acho que Deus decretou primeiro isso, depois isso, depois isso. Então eu sou do time dos infra. Não, eu acho que Deus decretou isso primeiro, depois isso, depois veio aquilo. Então eu sou supra. E aí fica ali. Não, olha, eu acho mesmo que primeiro Jesus vem, depois Jesus volta e assim e tal, assim. Só o debate. Quando não, a gente ouve coisas assim. Eu não creio num Deus assim. Eu não creio que a Bíblia de fato ensine isso aqui. A mera especulação não vai fazer você crente. Você pode conhecer versículo por versículo da Bíblia, mas isso não vai transformar a sua vida. Algumas discussões são importantes. E, aliás, elas é que trouxeram saúde para a igreja na história. Os debates precisaram acontecer. Para que a glória de Cristo, por exemplo, fosse exaltada nos catecismos e credos que nós temos aí. Mas esses textos escritos foram depois de uma grande demanda, de muito debate. Não vou falar da história da igreja recente. Vamos falar do Concílio de Jerusalém, por exemplo. Os gentios podem ser crentes como os judeus ou não? E aí o texto de Atos capítulo 15 diz, havendo não pouca discussão entre Paulo e os da Judéia, eles bateram boca feio. Até que o assunto foi resolvido biblicamente. E lá no Concílio de Jerusalém foi ouvido. Eles, gentios, foram salvos pela graça, como nós, judeus, também fomos. Mas a mera especulação precisa ser evitada. E aí veja quanto tempo você vai economizar nas redes sociais agora. Quanto tempo de vídeo de reagindo você vai parar de assistir? Porque em alguns casos, e eu não estou generalizando, até porque eu não acompanho todos os canais que fazem reação de outros canais e de outras palestras. Eu não tenho coragem para fazer isso. Mas ainda assim, a mera especulação precisa ser evitada. Por que que aquela reação está assim? Porque aquele moço está falando dessa forma, porque ele segurou o microfone assim, porque ele está vestido de uma forma inadequada, que faltou reverência, só isso. Evita essas coisas. As obras regeneradas não são fúteis. Olha outra coisa que você precisa evitar. Versículo de número 10. Evita, e a ordem é a mesma, é com empenho mesmo. Você vai ter que se blindar disso. Evita o homem faccioso. Sabe qual palavra que aparece aqui? A palavra herético. É fantástico. Evita esse homem. Mas é uma palavra que também pode ser traduzida como cismático. E é exatamente isso que a heresia faz na igreja. Causa uma divisão. Eu acho que eu ensinaria de outro jeito. Não, eu entendo assim, mas tudo bem se você entender desse jeito também. E a Bíblia passou a ser só uma peça de decoração. O homem faccioso precisa ser evitado. O homem que traz heresias, a falsa doutrina, o herege dentro da igreja, precisa ser evitado. Igual nós aprendemos no capítulo 2. No capítulo 1, é preciso fazê-los calar. Mas preste atenção. Olha como continua o versículo de número 10. Depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Isso não vai te eximir da necessidade de confronto. Irmão, irmã, está pensando errado. Porque o texto bíblico diz assim. Não, mas isso aí é uma interpretação da tradição histórica, isso aí. Irmão, irmã, leia mais esses textos aqui. Vamos orar juntos.
Seu pensamento não está adequado com o ensino bíblico. Não, mas olha, isso aí eu acho que é assim, ó. Cada um vai ter que decidir diante de Deus, não é? Porque Deus é que é o juiz, não é, pastor? Evita. Evita. Passa de largo. Mas antes, admoesta. Primeira, segunda vez, em amor ao irmão, para ganhar aquele coração para o Senhor. E ainda assim, se ele se mantiver cismático, evita. E também há uma razão para isso, no versículo de número 11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida. E aqui a ideia é muito mais ampla do que talvez a nossa língua portuguesa possa apresentar para nós. Porque a maneira como o apóstolo Paulo construiu esta ação verbal aqui, de estar pervertido, é uma ideia de uma ação completa já. É uma ação que foi encerrada. Essa pessoa já está pervertida. E essa ideia de perversão mostra frutos contínuos. Na nossa língua portuguesa, a gente não tem muito algo que explique isso. Mas é exatamente essa a intenção da palavra, do verbo que Paulo colocou aqui. Uma ação completa, já realizada, que tem frutos constantes e perceptíveis. Então, toda vez que você foi lá confrontar essa pessoa a primeira e a segunda vez, ela só está demonstrando algo que já aconteceu. A alma dela está pervertida. Pois vive pecando, diz aqui o versículo de número 11, e por si mesmo está condenado. Mas como é que nós vamos saber isso? Não, pastor, é só tirar do grupo da igreja. Admoesta. Primeira, segunda vez. E aí nós veremos os frutos. E aí então saberemos como responder. A nossa primeira tentativa dessas obras regeneradas é restauração daqueles que se contradizem com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 16. Romanos 16, verso 17. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Evita, passa longe, mas antes admoesta. Precisa ter o confronto. 1 Coríntios 11, 19. E aqui, esse texto eu trouxe para que você acalme o seu coração. Não é tarefa fácil confrontar alguém herético, cismático. É difícil. A gente tem que tomar muito omeprazol. Tomar muita água tônica. Muita. Mas veja só, há uma função também na igreja para os confrontos. 1 Coríntios 11, 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Sabe aquela cena de Moisés no meio do povo gritando assim, ó: quem é do Senhor, venha para cá. É claro, eu não posso ficar fazendo isso aqui na igreja. E eu espero que a gente nunca precise fazer isso. Mas às vezes, até mesmo algumas demandas dentro da igreja, no seio da igreja, são necessárias e até mesmo utilizadas pelo Senhor para purificar a sua igreja, para identificar quem é joio e quem é trigo, quem é ovelha e quem é bode. Alguns de nós têm aquela ação impetuosa, como as dos discípulos. Senhor, quer que a gente corte? Às vezes o Senhor mesmo dá conta. E se ele não fizer aqui, no dia final, não vai ter o que fazer. Às vezes, a ira do homem
não produz a justiça de Deus. Mas o Senhor dá ferramentas à igreja para manter a saúde desta igreja, que pertence a Ele, sempre em dia. Evita perda de tempo, com debate que não vai levar a lugar nenhum. Evita gente que não quer se conformar à palavra de Deus. Evita esse tipo de gente. A palavra de Deus capacita os crentes a evitarem futilidade e perversão. Não há tempo a perder, meus irmãos. O evangelho precisa ser pregado e vivido. Quanto menos tempo você passar com perda dessas coisas, com coisas fúteis, mais tempo você vai ganhar. E é esse tempo que você precisa utilizar para fazer obras regeneradas. Para de perder tempo analisando esse outro. Até que tem coisa que assusta mesmo, eu sei. Tem coisa que me manda que eu fico assim, gente. Como diria um amigo meu do trabalho uma vez, eu fico impressionante. Tem coisa que não cabe mesmo. Tem coisa engraçada. Mas ainda assim, menos tempo dedicado a estas coisas, mais tempo dedicado ao Senhor. Obras regeneradas não são fúteis. Lembra que a gente leu na liturgia? No Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Estas obras regeneradas são proveitosas, mas você precisa estar engajado. Elas não são fúteis, então não desperdice o seu tempo. E estas obras também são frutíferas. É o último momento de Tito, capítulo 3, a partir do verso 12. E olha só que interessante, como aqui o cuidado pelo outro é ressaltado pelo apóstolo Paulo. Note que, encaminhando o seu texto da carta para o final, Paulo começa a dizer a Tito que gostaria de encontrá-lo. Mas lembra da ordem do início da carta? Tito, eu te deixei em Creta para você organizar a igreja. Eu quero muito te ver, mas não sai daí. E aí então Paulo dá essa provisão para Tito. Quando eu te enviar alguém, ou Ártemas ou Tíquico, vem ter comigo. Enquanto ninguém chegar aí, fica aí. A igreja precisa de você. Fica aí. Tem gente que precisa ser calada, tem gente que precisa ser orientada, fica aí. Mas quando eu mandar alguém para você, vem. Vem ter comigo. Eu quero passar o inverno em Nicópolis. Versículo 12. E aí começa a questão do cuidado. Veja só o versículo 13. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, para que não lhes falte coisa alguma. A ideia de encaminhar, meus irmãos, a ideia de encaminhar é dar todo o suprimento necessário. Como o apóstolo João escreve a Gaio, lá na terceira carta. Um homem que recebia pessoas num trajeto de missão, dava suporte para eles numa estada ali e também dava todo o suprimento para a continuação do seu trabalho. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. As obras regeneradas, que são frutíferas, precisam ser percebidas entre nós aqui. Qual foi a última vez que você falou com a missionária Cecília? Qual foi a última vez que você falou com o missionário Gessé? Não vamos nem falar. Qual foi a última vez que você assistiu um vídeo do Gessé? Qual foi a última vez que você percebeu que aquela pessoa que vinha sempre na igreja não está vindo mais? Faz a conta. Não, pastor, mas a igreja tem um hall de membros, não tem? Não dá para vocês perceberem lá? O que vocês querem que a gente faça? Que a gente comece a botar lista de presença no culto lá embaixo? Para depois a gente apresentar um relatório de presença dos irmãos aqui da igreja? Crente tem que vir na igreja. Crente tem que vir na igreja. Crente reformado não abre mão do dia do Senhor. Só se estiver doente ou trabalhando. Vocês sabem disso aqui. Tem gente que está viajando, sai lá do alto, vai passear aqui, mas na hora do culto eles estão aqui.
A nossa igreja de Balneário sabe disso. Nós precisamos ser mais frutíferos, irmãos. Você entrou aqui na igreja, bateu o olho no rosto do irmão e falou assim, não tá legal. Vai falar com ele. Vai falar com ela. Não precisa perguntar, porque de primeiro ninguém vai falar mesmo. Alguns estão tão angustiados que num toque já começam a chorar. Mas a grande maioria não vai ficar abrindo. Então, como é que a gente aborda, pastor? Viu que está em dificuldade, olha para ela e fala assim, estou orando por você. Acabou. Lembra quando eu falo de ajuda com as crianças? Não precisa pegar a criança no colo. Só chega perto, ela vai travar. Já vai ajudar o pai. Com o irmão a mesma coisa. Não precisa pedir para tomar um café e falar assim, olha, pode contar comigo, confia em mim, conta o que está acontecendo. Não precisa. Viu que há dificuldade, encosta no irmão, vou orar por você. Às vezes nem fala, dá um bom dia com um sorriso e um abraço, está resolvido. Nossas obras precisam ser frutíferas. E nós, a igreja de Cristo sofreu muito com obras fúteis e continua sofrendo. E o pior efeito disso é que, muitas vezes, os próprios crentes ou não são dignos de confiança, ou não confiam nos outros crentes. E isso é um produto real. É triste, mas é um produto real. Nós estamos vivendo este tempo que não dá mais para confiar em alguns crentes. Ou outros crentes não se dão a confiança. Mas as obras regeneradas, de um coração regenerado, serão frutíferas sempre. E é para lá que a nossa igreja tem que ir. É para esse lugar. De cuidar dos irmãos, de encaminhar, verso 13, com diligência os irmãos, para que não falte nada para eles, assim como era no início da igreja. Tudo eles tinham comum e nada faltava. Ninguém passava necessidade, não é verdade? Tinha gente que tinha bastante, vendia um pouco para dar, para que ninguém tivesse falta de nada. Não é comunismo, para todo mundo ficar andando de carro importado. É equidade, justiça social e amor ao próximo, para ninguém ter falta de nada. É isso. Nossas obras precisam ser frutíferas. E aí tem um exemplo aqui do próprio apóstolo Paulo no versículo 14. Agora, quanto aos membros da igreja, Tito, que eles aprendam a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Você está numa comunhão de gente. Você tinha que ser distinto, diferenciado, no cuidado com os mais necessitados. Porque você é crente, só por isso. Nós precisamos cuidar dos nossos. E também precisamos cuidar dos outros. Nós precisamos produzir frutos, meus irmãos. E aqui vale relembrar um pensamento de um irmão nosso do passado. Ao olhar para o trabalho e reexplicar biblicamente como o crente deveria olhar para o trabalho de uma maneira revivificada pelo Espírito, ele vai trazer 3 itens interessantes: trabalho, poupança e frugalidade, que é o desfrute do fruto do seu trabalho. Agora, tem uma coisa muito interessante, e aqui nós já estamos numa população que sabe o que é fazer poupança, ainda que seja só um pouquinho. Mas o crente poupa para quê, irmão? É para ter um futuro, é para garantir o futuro das crianças, é para ter uma aposentadoria melhor do que a que o Estado pode dar. É tudo isso. É verdade, eu não nego nada disso. Mas o crente, como um item da sua poupança, precisaria reservar um valor para dar ao necessitado.
Quem, pastor, quem está precisando? Eu não sei. Ah, mas a igreja tem que saber. Não! Você precisa estar sensível às necessidades dos outros. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu e a minha família somos exemplo disso. De como Deus inexplicavelmente e constantemente nos assiste nos momentos em que a gente não sabe de onde vai vir. Em várias áreas. Em várias áreas. E sempre foi assim. É muito maravilhoso o que acontece. E eu poderia gastar o mesmo tempo do sermão contando exemplos que nós temos de como Deus utiliza o seu povo para frutificar na vida de outros tantos. Não estou fazendo aqui atestado de pobreza, nem atestado de pobreza da minha família. Eu só estou contando em forma de testemunho que Deus utiliza o seu povo para assistir às necessidades daqueles que realmente estão carecidos. E nós todos aqui precisamos estar prontos para responder a isso. Coloca mais um item na sua poupança. Nem que seja R$10. Coloca ali. Esse valor aqui vai ser para ajudar alguém. Ah, pastor, mas R$10 não vai ajudar ninguém. Você não sabe? Realmente a gente não sabe. Porque o inverso também acontece, irmãos. Tem falso mestre no meio da igreja tirando dinheiro das pessoas. Dinheiro de pagar conta de luz. Dinheiro de comer um alimento. Com promessas infundadas na Bíblia. E as pessoas vão lá e entregam de coração aberto. Mas estão sendo enganadas. Agora, a obra regenerada pelo Espírito Santo vai produzir frutos. Comece a despertar o seu coração para isso. Não precisa ser muito. Não precisa ser no Tesouro Direto. Ainda que a Selic esteja a 15. Não precisa. Não precisa ser no CDI de 120%. Não precisa. Pastor, sobrou dinheiro esse mês. Guarda, filho. Você tem que guardar. Alguma coisa vai acontecer. Uma luz vai queimar, um chuveiro vai queimar, a bateria do carro, a bateria do não sei o quê, vai quebrar. A pilha do controle vai parar de funcionar. Guarda dinheiro. Mas parte dessa poupança, você precisa lembrar que tem alguém precisando. E não importa o valor. Não importa o valor. Lembra de alguém, pede o Pix, manda. Não sabe para quem mandar? Pergunta para a liderança da igreja. Os diáconos estão aí para a obra de necessidade. Ô irmão, tem alguém precisando? E não vem assim também, ô irmão, está precisando, que é só um pouquinho. Assim. Não. Ninguém estabeleceu o valor de doação. Cada um contribua com o que Deus colocou no coração. Com alegria, porque Deus ama. Deus ama o que dá com alegria. Nós precisamos ser mais frutíferos no cuidado com os nossos irmãos e no cuidado dos necessitados. Não precisa, presta atenção, o conselho depois vai brigar comigo. Não precisa passar pela igreja isso. Essa oferta ao necessitado, não precisa. Vai direto. Vai lá com o irmãozinho, senta com ele, toma um café. Não quer, está constrangido, tem gente que não... Tudo bem. Não, pastor, mas a Bíblia fala que aquilo que a mão esquerda faz, a direita não deve... É isso mesmo, ninguém está negando isso. Nós precisamos olhar para o outro. Estender a mão. Porque mais do que tudo... Nós precisamos nos lembrar de que tudo o que nós temos e somos procede das mãos do Senhor. Nós já somos necessitados,
que recebem a oferta diária do Senhor. Desde o pão até a misericórdia que purifica as nossas iniquidades. Por que nós então não vamos estender isso aos outros? No cuidado mútuo e também nas questões materiais. Assim, o nosso desejo para a nossa igreja precisa ser esse do finzinho do verso 15. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o nosso espírito. Nós precisamos avançar e ter obras regeneradas. Por isso eu quero ressaltar as últimas 3 coisas. A primeira delas, reorganize o seu tempo. Isso é já. Reorganize o seu tempo. Dê prioridade ao estudo da palavra e seja intencional na prática daquilo que você tem estudado. Fala de Cristo e viva Cristo, a tal ponto de que as suas ações informais abram espaço para o ensino formal das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Que você seja distinto onde você estiver, sem ficar com a Bíblia andando atrás das pessoas. Já ouviu falar de Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Não é isso. Você precisa estar tão permeado da palavra que as suas ações vão chamar a atenção das outras pessoas. Ô meu querido, por que você não enfrentou com desespero essa situação aqui? Está todo mundo desesperado. Por que você não está assim? Não, porque eu tenho esperança. Esperança no quê? Não, eu tenho esperança. Abriu a porta. Agora entra e fala do Evangelho. Reorganize o seu tempo. É a prioridade, é o estudo da palavra. Eu sei que para alguns a prioridade é a academia. E tem até um fundamento de saúde mesmo, que se não fizer vai ficar todo travado. Eu sei disso. Mas a prioridade da prioridade é um tempo com o Senhor. Acorda 15 minutos mais cedo. Eu já mudei, porque anteriormente eu falava de 30 minutos. O pastor já ficando fraco, né? 15 minutos, irmão. Acorda mais cedo. Leia a Bíblia. Ora. E peça para o Senhor abençoar o seu dia. Só isso. E vai-te embora. À medida em que você vai crescendo no estudo da palavra, vai aumentando o seu desejo de estar com o Senhor, e assim daqui a pouco você tem tempo. E assim como separar das primícias materiais, o Senhor vai retribuir isso se você reservar as primícias do seu horário, as primícias do seu tempo para o Senhor. O Senhor, com bênçãos inimagináveis, vai retribuir o seu povo, porque Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Segunda coisa, seja sábio. Evite perder tempo com coisas fúteis e com pessoas que são pervertidas. Evite. Lembra que tem um confronto anterior. Evita. Deixa o Senhor cuidar. Reorganize o seu tempo. Seja sábio. E por fim, uma pergunta. Hoje, de quem você está cuidando? Pensa aí. Paulo listou 2 pessoas para Tito cuidar. Apolo. Você leu isso comigo? E Zenas. 2 irmãos que eram para ser cuidados por Tito. Encaminha eles com diligência. Você que é crente, que professou a sua fé em Cristo Jesus, que tem sido aperfeiçoado no amor de Cristo, de quem você está cuidando? Por quem você está diligentemente orando? Pode ser uma pessoa só. Quem você quer que melhore no Senhor? Quem é hoje a pessoa que você ama bastante, que você queria ver essa pessoa melhor, transformada? Que ainda que você não consiga atender às necessidades materiais, que você pelo menos separa tempo para orar e falar assim, Senhor, derrama ali, ó. Tira do ímpio e dá para ela, porque eu não estou conseguindo agora. Quem é essa pessoa?
Nós precisamos avançar nisso. No cuidado mútuo, um com os outros aqui. Eu tenho uma lista? Eu tenho uma lista. Mas eu não quero ficar forçando você a fazer as coisas. Nós somos um corpo de Cristo. Ore ao Senhor nesta semana. Nesta semana. Eu quero te desafiar a isso. Ore nesta semana, pedindo a Ele que te apresente pessoas para orar e cuidar delas. Ore, só isso. Pastor, eu já tenho, mas eu estou meio assim de falar com a pessoa. Acho que hoje as portas já estão abertas. Tem uma irmã aqui na nossa igreja, hoje ela não veio. E tem um outro irmão também que é muito habilidoso nisso. Vez por outra eles encostam em mim e falam assim, pastor, só assim, ó. Fala, irmão, assim e tal, ora por ele e tal. Ah, então tá bom. Sensíveis. Tem um compromisso com os irmãos aqui da igreja. Eu sei que há outros aqui. Estou contando da experiência que eu tive com 2 irmãos. Eu sei que há outros. Mas se você ainda não tem ninguém, ou se neste período de tempo você não tem mais ninguém para cuidar, ore ao Senhor e peça para Ele te dar alguém. Pode ser alguém que não seja da igreja, tá? Essa semana a gente tomou um susto lá em casa. Umas coisas meio inexplicáveis, né? Nossa, mas assim, de uma vez, eu não conhecia. Falei, vamos ter que cuidar. Orar por essas pessoas. Cuidar dessas pessoas. De quem você está cuidando hoje? Pastor, pode ser da minha família? Sério mesmo? Sério que você vai ser tão preguiçoso assim? Brincadeiras à parte, talvez seja da sua família. Talvez seja do núcleo familiar mesmo, dentro de casa. Pastor, isso aqui, ó, nós estamos precisando disso aqui, nós estamos precisando lutar junto aqui. Deus te abençoe. Pede para Deus ir confirmando as obras da sua mão. Mas se o trabalho for bom, ore pedindo mais. O trabalho da igreja é fazer discípulos. De que maneira? É ensinando-os a guardar tudo o que Cristo disse. Essa é a nossa missão. Não é uma missão transcultural. É uma missão de agora. De quem você está cuidando. E para isso também você vai precisar reorganizar o seu tempo. Reorganize o seu tempo, seja sábio. E peça a Deus para te apresentar alguém ou algumas pessoas para você encaminhar diligentemente na fé. As obras regeneradas são proveitosas, não são fúteis e são frutíferas. Nós aprendemos com Tito, de quem nós nos despedimos agora, que a igreja precisa ser ordeira e piedosa. Uma igreja que anuncia a palavra de Deus, que tem servidores irrepreensíveis, que protege a saúde da igreja, que produz crentes saudáveis, que desfruta da graça educadora, que vive na prática da nova vida e que realiza obras regeneradas. Que Deus nos faça ser essa igreja, para o louvor da glória dele e para o nosso crescimento mútuo aqui. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos pela tua graça, que é derramada sempre sobre a nossa vida. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos faça fiéis à tua palavra. Nós te agradecemos pela igreja de Balneário Camboriú. Quantas maravilhas o Senhor já realizou aqui neste lugar. Quantas vidas foram transformadas aqui, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor continue a nos utilizar como instrumentos nas tuas mãos, para que mais vidas sejam transformadas. E que assim nós também contemplemos ainda mais as tuas maravilhas que o Senhor tem realizado. Faz-nos crescer, ó Deus, no conhecimento da tua palavra. Faz-nos crescer no amor uns pelos outros. Faz-nos crescer em agentes da paz que excede todo entendimento. E que assim o teu nome seja glorificado em tudo. Guarda-nos, Senhor.
porque nós estamos sendo despertados por Ti para trabalhar no Teu reino. Então protege cada um dos irmãos que está aqui, Senhor. Que nesta semana eles sejam amparados na luta contra a carne, na luta contra Satanás. Que eles estejam atentos o tempo inteiro, Senhor, para não cair nas tentações e nas ciladas do mundo. E que assim Satanás não tenha nada de indigno para falar contra nós desta igreja. Porque nós estamos sendo despertados a confiar somente em Ti e a praticar a Tua santa palavra. Fortalece a Tua igreja, Senhor, para que nós perseveremos no dia mau e depois de ter vencido tudo, permaneçamos inabaláveis pelo Teu poder. Para que o Teu reino seja expandido e a Tua glória manifesta em nós e através de nós. Ajuda-nos, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.